Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês o meu mês de junho. Faz tempo que eu tenho que vir aqui para contar, mas assim como a irmã Cléo, é muito difícil quando você tem criança em casa, que não pode trazer. Você precisa depender de outras pessoas para cuidar de você. Mas enquanto eu estava na minha casa e acompanhando os irmãos louvando e agradecendo, eu também estava agradecendo ao Senhor. No meu início de junho, amados, eu me deparei com a minha amiga que cuidava dos meus filhos, colaboradora na minha casa também. Ela chegou um dia com a voz embargada, um pouco resfriada, e eu já me alertei. A gente sabe que a gente está vivenciando esse vale, que é o Covid-19, e nós temos que ter muita preocupação, ainda mais quando você tem filhos em casa. E aí eu já me preocupei, eu falei, não, o que você tem? Ela falou assim, não, um leve resfriado. Preocupada também, mas para não me deixar preocupada, ela disse isso. Eu falei, não, nós precisamos ver o que você tem, precisamos ir ao médico. Como eu percebi isso depois que eu cheguei do trabalho, então já era o fim do dia. Eu falei, amanhã nós vamos ao médico. E eu pedi para o meu esposo ficar com os nossos filhos, e eu fui levar ela ao médico. Só que aquela noite eu não dormi. Aquela noite, para mim, foi totalmente em alerta, preocupada, e aí veio dores de onde você não busca, de onde você não tem, e preocupada, e senti dores no corpo, e senti calafrios. O medo também ajudou bastante, mas ao tempo todo eu falando, Senhor, cuida da minha família, cuida da família dela, que ela também tem criança pequena. E logo que o dia amanheceu, nós fomos ao médico. Quando o médico ouviu todos os sintomas dela, já deixou ela em isolamento. Falou, com certeza, são todos os sintomas do Covid-19. Ele também me consultou, falou, olha, como você passou por um estresse emocional grande, preocupada com as suas crianças, no mínimo você está abalada emocionalmente, mas eu vou te dar um remédio, você vai tranquila para casa, só não vai trabalhar, fica com as suas crianças normal. E foi assim que ele orientou. E aí, a gente não descansa, ela foi para a casa dela, ficou isolada, e eu fiquei em casa. Avisei no meu trabalho que eu iria trabalhar em casa, na medida do possível, e cuidando dos nossos filhos. Mas com medo. Ali eu usava máscara, ali eu chegava perto do meu bebê com muito medo, preocupada também de porventura eu estar e acabar passando para ele. Nós pedimos um teste, mas é tudo muito demorado. É preciso que você se posicione de outra maneira e pedir mesmo, porque nem tudo é no tempo que a gente quer. E aí foi comprado o kit para ela, e ela foi tomando, e ela foi ficando ruim. Cada dia ela estava pior, irmãos. Cada dia ela sentia todos os sintomas que estão sendo divulgados agora. Não sentia gosto dos alimentos, a febre muito alta, muita fraqueza, muita moleza no corpo. Aí o esposo dela também já parou de trabalhar para estar cuidando dela. Eu na minha casa também comecei a sentir febre. Eu comentei até no grupo das irmãs, pedi oração para Deus abençoar. E o meu esposo começou a levar minha filha para o trabalho, para que também evitasse ficar comigo. E eu fiquei só com o bebê e sentindo muitas dores, mas aos poucos os meus sintomas foram passando. E o dela ainda estava bem forte. Ela não vinha na minha casa, ninguém vinha na minha casa. Muitas irmãs até se ofereceram para ajudar, pessoas do meu trabalho. Mas como eu iria colocar em risco as pessoas que eu amo? Nós temos que ter amor também pela vida dos irmãos. Minha mãe, uma senhora idosa, não podia saber, porque também emoções fortes na idade dela, a pressão sobe, tudo está subindo a pressão da minha mãe. Minha irmã com problemas respiratórios. Então era eu, meu esposo, minhas crianças e Deus. Mas era suficiente, porque quando você tem Deus, você tem o suficiente. E os meus sintomas foram diminuindo, mas quando você pensa que você está numa situação ruim, vem outra assim e te dá um susto para ver como é que está a sua fé. Numa das idas que a minha filha foi com meu esposo pro rancho, ela andando a cavalo, o cavalo se assustou com um cachorro, correu com ela, jogou ela longe, caiu sobre o braço. Ela não conseguia nem levantar, chorava de muita dor. Homem não é tão preocupado como mulher, então ele acalmou e falou, vamos para casa. Mas quando chegou em casa, na hora eu falei, não, vamos para o hospital. Ela segurando o bracinho, toda chorosa, vamos para o hospital, vamos ver o que aconteceu. Como eu moro pertinho da UPA, cheguei
ali não tinha raio-x naquele horário, só até às 16 horas. Eu falei, não, vamos para o hospital. Por mais perigoso que esteja, vamos ver o que aconteceu. Eu tenho que tirar um raio-x para eu me despreocupar. E ali eu esqueci toda a minha dor. Tinha que esquecer, porque agora é teu filho. É quem você ama, é fruto de você. Então você precisava cuidar. E ali nós tiramos um raio-x e ele estava fraturado em 3 lugares. Era assim, uma fratura assim, bem específica mesmo, e só uma cirurgia. Não era nem para engessar, era uma cirurgia que era aqui no úmero. E é abaixo da clavícula, então tinha que se fazer essa cirurgia. E a gente, na situação que estava, ninguém podia nos ajudar. Eu falei com meu esposo, agora você vai cuidar do nosso bebê. Mas e se ele não ficar? Agora ele vai ficar, ele está com o pai e eu estou com a nossa filha, nós vamos cuidar deles. E ali eu pedia força para o Senhor, pedia muita força para que Deus abençoasse a minha filha, que passasse por essa cirurgia com calma, que Deus estivesse ali, porque a gente sabe que uma anestesia geral não é legal para todo mundo estar tomando. E ali eu louvava o Senhor, eu falava, Senhor, entra com a providência. Quando o médico disse que iria fazer a cirurgia no outro dia pela manhã, preparei ela, dei um banho, ela não conseguia fazer nada sozinha, ela não conseguia se alimentar, ela não conseguia tomar um banho, escovar o dente, tudo eu precisava fazer, tinha que estar 100% à disposição dela ali. E ali eu estava, com honra e glória. Eu me lembro que quando eu estava sentindo todos os sintomas, eu estava com muito medo, porque eu tinha crianças pequenas. Eu falava, Senhor, se eu tiver mesmo com essa enfermidade, e se essa enfermidade vir com sintomas mais fortes, e se minha saúde for fragilizada, como é que eu vou fazer? Olha os meus filhos pequenos. Então a minha oração era essa, Senhor, me dê saúde para eu cuidar dos meus filhos, me dê saúde. E naquele instante ela precisava 100% de mim. Quando nós aguardamos o médico chegou e falou, mãe, aqui não faz essa cirurgia. Eu falei, onde que faz? Só em Porto Velho ou Cacoal. Eu falei, então nós vamos para Cacoal, doutor. Se eu nos encaminho para Cacoal, porque Porto Velho está muito pior do que Vilhena. Os casos lá estão muito crescentes, eu sei como é difícil lá, é tão longe de casa. E ele fez o encaminhamento e na hora eu falei, doutor, eu preciso dessa cirurgia o mais rápido possível. Ele falou, não, tem que entrar numa fila de espera. Muitas pessoas têm que entrar na fila de espera, assim como a sua filha. E eu falei, então, por favor, chame a assistência social do hospital, porque eu preciso. É urgente, eu tenho um bebê em casa, eu preciso voltar para casa. E aí eles me chamaram a assistência social e eu falei, por favor, eu preciso dessa cirurgia o mais rápido possível. Ela, olha, costuma demorar um pouco, mas vamos ver, eu vou pedir. Eu falei, vai com toda a fé do mundo, eu preciso dessa cirurgia. E desce em Cacoal, porque eu estou pronta para ir. A minha filha precisa fazer, ela está sentindo dor e precisa. E ali é na vontade do Senhor, né, meus amados? A saúde é precária, por mais que se invista na saúde, ainda é um buraco sem fundo, que quanto melhor é o hospital, mais vem pessoas e aí precisa de mais investimento. Então, ali é só a confiança no Senhor. E eu pedi, meu Deus, vai desatando todos os nós, vai abrindo portas, vai liberando essa cirurgia, eu preciso dessa cirurgia. E foi essa minha oração que eu pedi, Senhor, eu preciso. E ali, meia hora depois, veio a assistente social e falou, você quer uma notícia boa? Eu falei, eu quero uma notícia ótima. Ela falou, já foi liberada a sua cirurgia, a cirurgia da sua filha. E ali eu fiquei tão agradecida, irmãos, porque a gente sabe o quanto que é difícil sair, o quanto que é difícil. A gente sabe até exemplos aqui de parentes aqui da irmã Ana Paula, faleceu 38 dias esperando uma cirurgia e ela não aconteceu, ela veio a óbito. Então a gente sabe assim, que cada minuto que você passa na sua vida é um milagre. Tudo que Deus permite que aconteça é um grande milagre. Então, quando essa cirurgia saiu, ele falou, você tem 1 hora para você ir em casa, fazer as suas malas, porque a minha mala era só para Vilhena, e aí nós já fomos para a ambulância. Minha filha sentia dor, mas ali eu acalmando ela, e aí eu fui para casa, despedi do meu bebê, que também o meu coração ficou aqui e foi também. E aí meu esposo ficou com ele, cuidando sozinho, que também não podia ter contato com outras pessoas, e nós seguimos na ambulância. Só Deus sabe quanta dor ela sentiu naquele trajeto, mas eu segurando ali, pedindo, e a gente louvando o tempo todo, agradecendo a Deus e cantando hinos, chorando, louvando, cantando.
E quando chegamos lá era no sábado. Sábado não se faz cirurgia nem no domingo. Eu só fui mesmo para segurar a minha vaga. Aí na segunda de manhã o médico passou por lá, ela estava de jejum, e falou assim: mãe, hoje eu não vou fazer, tem mais pessoas, mas amanhã eu faço. Eu falei: não tem problema, doutor, o senhor fazendo amanhã, me garantindo isso, eu já estou aliviada. E ali nós fomos muito bem tratadas, graças a Deus. O Senhor envia anjos para cuidar de nós, desde a alimentação, desde o tratamento, desde os remédios quando ela precisava. Ela conseguia dormir o tempo todo, graças a Deus. Deus assim, o tempo todo esteve conosco. E quando eu coloquei ela naquela cadeira de roda, porque é assim o procedimento para ir para o centro cirúrgico, que fecharam as portas, eles até ficaram: fica por aí, que geralmente a criança dá um pouquinho de trabalho para anestesia geral, fica aí, se a gente precisar de você, você entra. E ali, quando fechou aquelas portas, eu falei: Senhor, onde está a minha força agora? O que eu faço? É tão difícil quando você deixa um ser tão indefeso na mão das pessoas, né? E aí eu me lembrei daquela oração, quando eu falei: Senhor, me dê saúde para eu cuidar dos meus filhos. Quando eles precisarem de mim, eu estou disposta e cuidando. E aí eu me recordei dessa oração. E eu, atrás da porta, eu levantei e comecei a louvar a Deus. Eu comecei a visualizar a minha filha andando, correndo, né? Arrumando o quartinho dela, fazendo as tarefas. Eu comecei a visualizar aquilo que não estava acontecendo. Mas a fé nos leva a ver coisas que você ainda não vivenciou. Você precisa acreditar que as coisas vão acontecer e visualizar as coisas acontecendo. E foi assim que eu fiz. Eu louvava ao Senhor e visualizava ela tranquila, ela feliz. A cirurgia durou em torno de 2 horas, mas ali eu não tive nenhuma preocupação, porque eu sabia que o Senhor estava lá. O tempo todo, a nossa oração, ela e eu, estava ali, ó, forte. E a minha mãe não sabia de nada. É interessante que eu queria tanto que a minha mãe estivesse junto, orando junto, não podia saber devido à pressão alta. E eu liguei para ela um pouquinho antes da cirurgia e falei: mãe, eu preciso de uma oração especial da senhora. E eu sei que a minha mãe é uma mulher de muita fé. Ela falou: mas por que, minha filha? Eu falei: porque a Sofia vai passar por uma prova. E eu preciso que a senhora ore específico para essa prova. E ela falou: pode deixar que eu vou orar. É uma prova da escola? Eu falei: é, mãe, é uma prova da escola. E ela orou e eu tenho certeza que Deus recebeu a oração, porque pensa numa menina que saiu, graças a Deus, a recuperação foi tremenda, amados. Colocou sim o ferro, ela continua com o ferrinho no ombro, mas pensa num desenvolvimento, numa tranquilidade, dorme, come, faz tudo o que precisa fazer. A única coisa que ela não consegue fazer é fazer um coque no seu cabelo, o restante ela consegue tudo. Então o Senhor, Ele te honra. Te honra quando você tem fé, quando você tem posicionamento. A babá das crianças, ela realmente estava com Covid, ela fez o teste. No meu teste deu negativo, graças a Deus, mas o dela deu positivo, passou por aquele vale, mas o Senhor também livrou a vida dela. Graças a Deus. Ela precisou retornar para Minas, e aí eu estava sem babá, e aí as pessoas falavam assim: como é que você vai fazer sem babá? Eu falei: não, o Senhor fez tanta coisa na minha vida, Ele vai mandar um babá. Um dia eu estava em casa, antes, né, minha filha em recuperação ainda, de atestado, cuidando dela, bate na minha porta uma das irmãs que já cuidou dos meus filhos: olha, eu vim visitar vocês, eu sei que não está em tempo de visita, soube que a Sofia quebrou o braço e me visitar. Eu falei: não, foi Deus que te mandou, eu preciso de você. Você pode cuidar dos meus filhos? Eu posso cuidar dos seus filhos, ele já está lá em casa. Graças a Deus, Deus é tremendo, irmãos, tremendo. Outro testemunho, pode continuar, pastora? Eu tenho que falar tudo de uma vez, que não é sempre que eu posso ouvir, então vamos falar. A casa que eu moro é uma casa de aluguel. E quando eu entrei, eu falei: Senhor, desde 2015 que eu vim para cá, eu vim estado de aluguel e eu queria uma casa própria, Senhor. Eu quero uma casa própria. Gosto muito de plantar flores e sempre plantava em vasos, sabe? A casa não é sua, como é que você vai fazer um investimento em outra casa? Como é que... É complicado. Eu falo: Senhor, eu quero minha casa, Senhor, me dê a minha casa. Quando eu entrei na casa que eu moro hoje, eu falei para o dono da casa, eu falei assim: olha, eu gostaria de alugar, mais para frente eu vou comprar a sua casa. Que pensa que tinha dinheiro, né, amados? Era fé mesmo. Tinha uma casa simples em Colorado, nem estava com placa de venda nem nada, mas em menos de um mês veio uma oferta, fez eu vender essa casa. Graças a Deus eu vendi e com esse dinheiro eu dei uma entrada e estou na minha casa 5 vezes mais cara do que a casa de Colorado. Tudo é o Senhor, sabe? Eu
falo isso para engrandecer, eu falo isso porque o Senhor, Ele quer o melhor para nós. Ele quer de você e de mim posicionamento. Eu me lembro que quando a babá chegou, só com aquela voz embargada, se você não ouvir a voz do Espírito Santo, você não iria se preocupar e falar assim, não, você tem alguma coisa. E naquele momento que eu já separei ela das crianças, e depois ela teve positivo, olha só, é posicionamento, é quando Deus fala com você, você precisa ouvir. Muitos de nós não escutamos a voz de Deus. Quando o médico falou, não, é só encapsulador, eu preciso urgente dessa cirurgia. Eu preciso urgente, é posicionamento. Quando eu sentei na minha casa, que eu entrei e falei assim, eu vou comprar essa casa do Senhor. E fiz de tudo para comprar. Então, o Senhor, Ele ouve as orações. E todos os dias Ele está fazendo milagres na minha e na sua vida. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para mim e para você. Porque